Seja bem-vindo a mais essa aula. Na aula passada, apresentamos a teoria da alucinação, uma das teorias contrárias à ressurreição de Cristo, e a refutamos mostrando suas falhas. Nessa aula, falaremos sobre a teoria do túmulo errado. Vamos lá? Essa hipótese declara que primeiro as mulheres e depois os discípulos foram ao túmulo errado e presumiram que Jesus havia ressuscitado. Essa teoria foi exposta primeiramente pelo teólogo liberal Kitsop Lake em 1907. Este que era um estudioso do Novo Testamento e professor Wynne de História Eclesiástica na Harvard Divinity School. Em seu livro, Os Primórdios do Cristianismo, descreve: é de duvidar seriamente se as mulheres estavam de fato em condições de ter certeza de que o túmulo que visitavam era aquele em que haviam visto José de Arimateia sepultar o corpo do Senhor. Os arredores de Jerusalém estão repletos de túmulos escavados nas rochas e não seria fácil distinguir um dos outros sem muita atenção. É bem duvidoso que elas tenham estado próximas do túmulo no momento do sepultamento. É provável que tenham ficado observando à distância e José de Arimateia fosse um representante dos judeus em vez dos discípulos. Nesse caso, elas teriam tido poucas condições de distinguir entre um túmulo na rocha e outro próximo a ele. Portanto, deve-se reconhecer a possibilidade de que estiveram no túmulo errado. E isso é importante, porque dá uma explicação natural para o fato de que, embora tenham visto o túmulo ser fechado, encontraram-no aberto. Essa hipótese por si só não é suficiente para explicar a ressurreição. Muito menos possui abrangência explanatória suficiente. Ainda que levemos em consideração o fato de estar meio escuro quando as mulheres foram ao sepulcro, como, pois, explicar os discípulos terem ido quando o dia já era claro? Ainda assim teriam errado o túmulo? José de Arimateia também não sabia onde ele havia sepultado Jesus? Porque as autoridades não foram ao túmulo certo. Além disso, essa teoria não fornece explicação alguma para as aparições físicas de Jesus, nem sobre a conversão de Saulo de Tarso, nem do meio-irmão de Jesus, nem tampouco o fato do túmulo estar vazio. Craig, acerca do texto utilizado por Lake em sua teoria, ele comenta o seguinte: por que aceitar uma coisa e não outra? Lake considera autênticas as palavras dos anjos atribuídas ao homem que tomava conta do túmulo. Procurais Jesus, o Nazareno. Não está aqui. Mas passa por cima das palavras: ele ressuscitou. Entretanto, se parte do que os anjos disseram constitui a linguagem da proclamação cristã, então tudo o que eles disseram faz parte. De modo semelhante, não há base para entender o jovem Marcos como um personagem humano e não angelical, já que a palavra grega é usada com frequência em referência a anjos, e a veste branca é típica de como os judeus retratam os anjos. Se vamos tomar como históricas a afirmação "ele não está aqui", não temos como assim não fazê-lo com o texto seguinte: ele ressuscitou, que está integrada à mesma frase no relato de Marcos. Mas a teoria de Lake nada possui capaz de explicar as demais evidências que os registros históricos relatam. Que conclusões podemos então chegar acerca da teoria do professor Lake? Sua teoria de que as mulheres estiveram no túmulo errado não se origina de nenhuma prova, mas sim da descrença na possibilidade de que o túmulo de Nosso Senhor se haja esvaziado de modo sobrenatural. Observamos a partir da ótica historiográfica âmbito e poder explicativo, plausibilidade, profundidade e não artificialidade, dentre outras.
As diversas falhas encontradas nas teorias racionalistas acerca da ressurreição de Jesus Cristo, quando confrontadas com os registros históricos, estão notórias a qualquer pesquisador honesto. No capítulo seguinte, aplicaremos os mesmos princípios de análise naquilo que asseveramos ser a melhor explicação para a ressurreição de Jesus Cristo, onde qualquer um que busque de forma honesta uma análise histórica dos fatos concluirá: Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. A teoria do túmulo errado é insuficiente, falha e já refutada. No próximo módulo, mostrarei por que a afirmação Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos se mostra a melhor opção e a única possível com a análise histórica científica das evidências. Forte abraço e te vejo na próxima aula.